Um livro falado com Walter Vieira, a história da minha vida. E eu tô contando para vocês um pouco do que aconteceu na minha vida aí. Muita gente deve estar chegando, outros pegam a história no meio, nas redes sociais aí, eu tô vendo que tem vídeo que tá 1.300 visualizações, mas tem outros, os primeiros tá 400, 450. Então, quem tá assistindo esses 450 não tá entendendo. E quem tá lá assistindo os que já passou de 1.000 visualizações não tá entendendo a história. Então você volta do começo e para você entender direitinho a história da minha vida. Um certo dia, minha mãe, lá atrás, a gente voltando na época que eu falei das galinhas, que a gente pegava galinha, a minha mãe era uma morena bonita e sempre tinha os caras que queria conquistar minha mãe. Antes de conhecer Paula, minha mãe conheceu um cara lá, tal de Oswaldo. Pensa num cara que eu tinha medo daquele cara. Eu não podia ver ele, que eu corria, eu chorava, eu tinha medo daquele cara quando eu era pequeno. E esse cara não conseguiu conquistar minha mãe, aí ele passou a botar medo na gente, passou a botar medo na minha mãe, e onde eu via ele eu corria, tal de Oswaldo. Aí passou, essa história foi uma história muito engraçada, porque o Joel já tinha uma certa idade, o Joel, ele tinha medo de Joel, né? Aí o Joel falou que se chegar perto de minha mãe, eu não lembro um pouco mais a história dessa parte não, eu lembrei dele agora porque eu tinha medo. Mas a gente voltando aqui, nos anos 90, já passamos do 95, tá? A história foi muita coisa da morte de Wagner, até de 94. Agora estou lembrando, aos poucos a gente vai controlando. Wagner foi morto em 94, tá? O Wagner foi morto em 94, que na época do disco do vinil do Zezé de Camargo e Luciano, acho que foi um pouquinho antes, mas o Wagner foi morto agora que eu estou lembrando, em 94, porque eu tinha 23, eu tinha 22 anos, o Wagner tinha 23, ele morreu com 23 anos, então foi em 94. Ali, o Joel, ele se revoltou tanto, que passava a fazer ronda em volta do sítio ali para ver se encontrava esse cara, mas esse cara sumiu, e eu fiquei sabendo que depois, por um tempo, ele se meteu lá com tráfico, aconteceu alguma coisa, e o próprio irmão matou ele e jogou na pista lá na época, né? O próprio irmão que matou ele. E essa parte foi uma parte que se passou. E tocamos nossa vida tranquilamente. Eu passei a trabalhar numa obra de servente. O Joel também passou a trabalhar. E nessa obra eu conheci um cara chamado Paulão, que era o mestre da obra. Muito maneiro, se deu muito bem comigo. Eu gostava de criar cavalo, eu criava cavalo, eu tinha bicicleta, aquelas coisas todas. Tudo no suor, tá? Tudo no suor. Aí uma vez, eu tinha som na minha casa, nesse barraco que eu morava, eu tinha som. A gente fazia o quê? A gente fazia troca de um objeto no outro, aquele que merecia ganhava um valor. Eu troco vamos dizer, eu troco esse computador meu aqui no teu cavalo e te dou tanto, ou você me dá tanto. Era sempre aquilo, eu sempre vivia de breganha. Portanto, quando eu peguei um cavalo do cara, eu cortei 150 tronco, moeirão para fazer cerca, nos matos lá, cortei 150 e dei mais R$ 150 no cavalo do cara. É só para resumir essa história antes de chegar até a história de Joel. Trabalhei nessa obra, foi bem nessa época aí, eu já com 23 anos, quando eu conheci a menina de 13, que eu falei que eu namorei com mas foi um namoro com permissão dos pais, tá? A gente namorava sentado no sofá, era só segurando a mão do outro. E quando ia embora era só um beijinho e pronto. Então foi uma história muito legal, uma história muito, muito marcante na minha vida, que tem umas lembranças muito boas. Nessa época, eu trabalhava nessa obra, portanto a tia dessa menina falou: "Ei, você vai ficar namorando um cara que vive com os pés dentro da lama, trabalhando, não sei o quê, não sei", ou seja, ela queria que a sobrinha tenha uma vida de rei, de rainha, né? E que o cara trabalhador não servia para ela, porque eles pensavam que eu era bandido. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Como eu fui criado num local que passou a ter tráfico,
como todo mundo era cria nossa, eu não era bandido, mas andava com aquele pessoal que era bandido. Então, na visão do todo mundo, eu era bandido. Eu era, esse cara não presta, esse cara não presta para você. Só que, como aquele pessoal era cria, era amigo de infância, eu continuava andando com eles, não mudava em nada. Portanto, um dia, eles estavam comigo no meu portão, quando a patrulhinha, que era Fusca naquela época, a patrulhinha tinha o Fusca da Civil e o Fusca da Polícia Militar. Quando a patrulhinha veio, todo mundo correu e eu não corri, eu fiquei. Aí os policiais me pegaram e levaram para dentro de casa. Entraram no meu barraco, reviraram tudo, jogaram tudo pra cima, procurando droga, armas. Eu falei, aí você não vai encontrar nada. Mas porque quem correu? Eu falei, não, eu moro aqui tem uma boca de fumo na minha porta, mas eu moro aqui, eu sou morador. Aí ele, que não sei o quê. Aí pegou e espalhou tudo. Aí quando o cara ia saindo, um negão altão, né, eu falei pra ele, vai ficar assim no meu quarto, vocês não vão arrumar não? Ele, o que você tá falando? Eu falei, vocês entram na minha casa numa presença mandada, fica aí humilhando, não sei o que, o cara queria me bater e tudo. Aí nesse dia o sargentão, que era o comandante dele, mandou o cara acalmar, mandou o cara ir lá pra fora, ele falou comigo, vem cá. Aí a minha sobrinha tava pequenininha ainda, né, aí o cara foi me imprensando na parede assim, ela se espremeu na parede assim, ela começou a chorar, o cara falou assim, o sargentão, coroa, né? Falou assim, vem cá, quem é essa menina é o que sua? Eu falei, é minha sobrinha. Você gostaria que sua sobrinha, amanhã ou depois, entrasse no tráfico de droga, cheirasse? Não, eu falei, não, senhor. Então, peraí, quer dizer que os bandidos colocam uma boca de fumo na sua porta, você não sabe dizer quem é, você não conhece. Eu falei, eu moro aqui, são tudo cria daqui, eu não sou, eu sei que eu não sou bandido. Ele falou, não, tudo bem, eu não te peguei com flagrante. Se você chegasse agora e falasse, eu tinha o cabelo amarrado, grandão aqui, eu era magro, cabelo amarrado. Aí ele falou, se você tivesse falado que você falasse, se confessasse pra mim agora, falasse que era bandido, eu não ia fazer nada com você que eu não te peguei com flagrante. Agora eu vou te falar, se amanhã depois eu te pegar junto com esses bandidos, eu vou deixar você tomando saião. Quem é das antigas sabe o que é saião. Saião é quando a gente está com um problema por dentro, assim, a gente toma aquele negócio, saião, o sumo, e melhora, né? Hoje em dia ninguém se preocupa com isso mais não. Para resumir aí, tá? Aí passou aquela história ali, mas vamos voltar na história de Joel. O Joel, ele passou a andar com esse rato, que era o rato era rato mesmo, ele roubava tudo que via, até a roupa do varal ele roubava. Mas Joel andava com ele. Os bandidos falaram, no dia que eu te pegar, isso já em 98, tá, gente? 98, passou 94, lógico que de 94 para 98, muitas coisas aconteceu. Eu não sou uma máquina também, eu não tenho uma calculadora na cabeça para lembrar de tudo que aconteceu. Mas aconteceu muita coisa, de bom, de ruim, de tudo isso. E o Joel andava com rato, os bandidos falaram para ele. Só que nessa época chegou no local outros bandidos, junto com aqueles que eram das antigas. O cara falou para Joel, o pessoal que está aí não é novo, não é daqui, não conhece nada. Então os caras estão vindo, estão fazendo limpeza aqui na área. Então você, cara, toma jeito, não fica andando com fulano, com ciclano. Passou um tempo, o Joel começou a ir para a igreja. E desviou da igreja, não foi mais. Num sábado, não, foi numa sexta-feira, uma senhorinha fez uma revelação para ele. Eu acredito muito em revelação, porque dentro dessa história, não sei qual temporada que eu vou contar as primeiras passagens de Deus. Deus quando falou comigo, Deus quando entrou na minha vida assim, de me abrir meus olhos, né? E ela falou, meu filho, volta para a igreja, Deus está mandando te falar, Deus tem um laço de morte muito grande nas suas costas, Deus está mandando te falar agora. Ela começou a chorar, por favor, volta para a igreja. Aí ele, tá bom, tia, eu vou voltar, eu vou passar aí para a igreja. Aí na madrugada do dia, uma semana depois dessa revelação, quando ela revelou para ele que ele teria um laço de morte muito grande nas costas,
Só voltando lá atrás na briga do Joel com Paulo, quando aquela entidade entrou no corpo de Joel e disse para minha mãe que ele iria acabar com a família dela, né? Primeiro ia começar com os mais fracos. Os mais fracos, que ele quis dizer, é os que abre a liberdade para ele, que abre o corpo para ele, os mais fracos é o que usa droga, que bebe, que dá o seu corpo para o espírito mal habitar nele, né? Ele quis dizer os mais fracos era esse. E foi passando. Joel, uma semana depois que aquela senhora fez aquela revelação, ele não foi para a igreja. Então no próximo episódio a gente vai contar a história do Joel para você, o que aconteceu com o Joel, o que aconteceu com minha mãe, o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com o Luiz. E vocês já sabem o que aconteceu, que eu estou aqui, né? Então tem muita coisa vindo por aí. Eu não quero esticar muito o episódio para você ficar vibrado e entender mais do que eu quero falar. No próximo episódio, a temporada 2, episódio 5, você vai ficar sabendo a história da minha vida, um livro falado com Walter Vieira. Eu espero você, tá bom? Fica aí, não saia.